Fala aí pessoal, eu Paulo Gruc aqui mais uma vez com vocês no YouTube, no nosso tutorial aqui pelo Conexon Lab, né, pela TV Sonata também. Então, passando mais algumas dicas aí sobre esse carinha aqui, o violão, né, mais uma vez aí dando um toque para vocês sobre formas, né, da gente começar a entender como que funciona esse camarada aqui. Então, nessa nossa proposta, nessa nossa primeira proposta aqui, né, para aquela pessoa que não tem esse primeiro contato, não teve ainda, está tendo agora esse primeiro contato. Então, essa é a ideia. Hoje a gente vai estar falando sobre Power Chords, mas antes eu quero falar para você, não esquece, né, de tocar o sininho lá, curtir, compartilhar, passar para alguém, né, aquilo que a gente tem falado. De repente, para você já sabe, não estou muito interessado, não estou muito interessada, mas de repente isso aqui vai servir para alguém. Então, compartilha lá, dá essa força pra gente também, tá bom? A gente poder estar passando, tá dando essas dicas, dando esse toque. Hoje a gente vai estar falando então sobre Power Chords, os acordes fortes, né? Os acordes aí usados principalmente para rock and roll, mas utilizados para várias outras coisas. A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa questão aí dos acordes de força, os Power Chords, tá bom? Bora lá então na aula? Tá certo, quando a gente fala então sobre Power Chords, né? Então é Power, né, de inglês, vai estar disponibilizado aí no link da apostila, na apostila que a gente disponibiliza aí para vocês. Então, o que acontece? Os acordes fortes. Então a gente, em primeira mão, a gente já vai saber aqui os mesmos acordes que a gente tem nos formatos abertos, né? Um Dó maior, um Ré, um Mi, um Fá, um Sol, né? Um Lá. Esses acordes que a gente tem eles no formato natural, a gente pode dizer, os maiores, os menores, os com sétima. A gente tem eles como acordes fortes, utilizando aqui as 4 cordas aqui. Mas para que eu vou usar? Qual o objetivo? O objetivo principal, como a gente tem dito assim, é reforçar, né? Por isso Power Chord, reforçar o acorde forte, a força. Então você tem um acorde ali, você tem um Dó maior, você tem um Dó aqui no formato de Power, né? Utilizados principalmente nas guitarras elétricas, principalmente nos estilos mais pesados aí, no rock and roll, heavy metal, punk rock, algumas coisas assim, mas também utilizados em outros estilos musicais, é claro, depende aí do arranjo, do que a gente vai tá tocando, tá bom? Então, a mesma sequência que a gente tem falado, que nós falamos lá atrás, sobre aquela sequência dos sustenidos, a sequência da escala musical, aqui os degraus da nossa escala musical, é a que a gente vai estar utilizando para fazer essa lógica aí, tá bom? Então, numa maneira simplificada, numa maneira para a gente entender de uma maneira mais fácil, mais rápida, né? Mais prática, essa é a palavra. Então, assim, tentando simplificar ao máximo, a gente vai precisar sempre da tônica, eu vou ter que ter a tônica do acorde. Falei agora há pouco que a gente vai estar utilizando para fazer esses acordes as 4 cordas aqui em cima, tá bom? A gente pode dizer também que são acordes com quinta ou acordes de quinta, depende aí de quem vai estar falando, de como a gente vai estar fazendo. Uma dica legal, uma coisa legal, né? Foi indagado por uma aluna até essa semana, um pouquinho antes de eu vir para cá. Mas tem uma regra. Então, a regra, se a gente pode dizer assim, que existe uma regra, existe a regra, né? A técnica da coisa toda. Mas a regra principal é assim, você tem que... O principal é ouvir bem as notas que você está tocando, que a gente está tocando. Se aquelas notas estão soando de uma maneira limpa, né? Se você está ouvindo aquele acorde de uma maneira nítida, de uma maneira clean, ou seja, está limpo ali, você consegue ouvir bem o que você está tocando e aquilo soa agradável aos ouvidos de quem está ouvindo, de quem está tocando também. Então, essa é a regra. Eu acho que isso é o principal. Ela até falou, é legal que você simplifica. Não é que eu simplifico. É a realidade, tá bom? Então tem que ser uma coisa confortável para você que está tocando, para a gente que está tocando. Você não pode estar forçando ali, fazendo algo desgastante, né? Algo que você... Principalmente se você for tocar num show, for tocar 1 hora, 2 horas, alguma coisa assim mais esticada. O que acontece? Uma coisa que está cansativa, desgastante, não é esse o objetivo. Então o primeiro passo é estar confortável para você, aquele posicionamento,
e principalmente que aquela nota, aquele acorde, aquela harmonia ou melodia, aquilo que você está tocando esteja soando agradável, esteja chegando da maneira que você quer passar para quem está ouvindo e para você principalmente, tá bom? Então no power chord, que é o que a gente está falando, a gente vai partir daquele princípio lá da escala musical, dos sustenidos, lembrando cada casinha aqui um meio tom, né? Então o que acontece? Eu vou começar com um Fá com quinta aqui, com Fá. Ah, por que o Fá? Então, porque essa corda a gente lembra que é um Mi, né? Ela é um Mi solto. Quando eu subo um degrau, o Mi não tem sustenido, aqui eu tenho um Fá, né? Vou até mostrar aqui na câmera mais perto aqui, ó. Aqui na primeira eu tenho um Fá, certo? Aqui a gente já tem vídeos falando sobre isso. E eu vou sempre obedecer esse desenho aqui, necessariamente esse desenho aqui, ó. Esse desenho. O que é esse desenho aí, Paulo? Ah, esse desenho. Eu pego a tônica, pulo uma casa, aí vou colocar aqui, ó, meu dedo 3 na corda logo abaixo e o dedo 4 logo abaixo dele, ó. Eu tenho um power chord de Fá, um acorde com quinta aqui, ó. Tá certo? Eu faço ele aqui. Só que, diferente dos outros acordes que eu toco a tônica, eu procuro... Aqui também a gente vai utilizar, claro, o mesmo princípio. Só que, diferentemente dos acordes abertos, né? Se eu estivesse fazendo um Fá aqui eu vou tocar tudo porque eu estou fazendo uma pestana, tudo mais. Mas, por exemplo, se eu estiver tocando um Lá menor, eu vou tocar da quinta para baixo. Aqui eu vou tocar só as 3 cordas que eu estou montando o desenho do acorde, tá bom? Então, ó. Que eu fiz aqui? Eu toquei as 3 aqui. Só que eu vou bater as 3 juntas, né? Ó. Então esse gravão, né, essa força, isso numa guitarra elétrica distorcida, ela vai dar um peso, né? Ela vai dar uma sustentação. Esse aqui é um Fá. Tá aqui o desenho de Fá, né? Esse aqui é um Fá. E aí, muito simples, né? Eu parto desse princípio. Fá, meio tom acima, andei uma casa com o mesmo desenho. Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Ou seja, com o mesmo desenho, eu fiz todos os acordes, todos os power chords. E se eu vou para as cordas de baixo, se eu pego a minha tônica aqui, ó, na quinta corda, primeira casa. Que nota é essa? A gente já tem tutorial, já tem vídeo aí falando sobre isso, né? Aqui, essa corda solta é um Lá, a minha quinta corda é um Lá, logo aqui é um Lá sustenido. E o desenho é sempre o mesmo. O formato do power chord ele é sempre o mesmo. Veja bem que não é uma pestana, né? A pestana e o power chord. A diferença é essa. Eu vou tocar só as 3 cordas que eu estou segurando aqui, ó. Esse é um Lá sustenido. E o mesmo princípio. Eu toco as 3. Se eu tenho um Lá sustenido, logo eu tenho um Si. O Si não tem sustenido, eu tenho um Dó. Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e Mi e um Fá. Então esse é o princípio de uma maneira bem simplificada para a gente entender de uma maneira bem dinâmica, bem rápida assim, né? O que eu tenho dito, a gente está tentando, eu gosto muito dessa palavra, passar um pouco daquilo que a gente tem e de uma maneira mais básica, mais simples para quem está iniciando. Porque um dos grandes problemas desse cara aqui, a gente chama ele de burocrático, né? Ele, o instrumento de corda, porque você tem toda aquela abertura de dedo, você tem tudo isso que a gente tem falado, e aí de repente você fala, para fazer um acorde é difícil, e aí a pessoa quer te... A gente vai encontrar os grandes mestres, grandes professores, falando aí como você vai fazer para formar o acorde, qual a parte teórica, onde você pode montar esse acorde. Isso aí a gente deixa para uma outra etapa, tá bom? Essa parte teórica. Porque o legal, o gostoso, a pessoa pega o violão, ela quer fazer o acorde, ela quer tocar uma música, né? Então você que gosta de um rock and roll, você pega aqui, você quer tocar um rock and roll, um punk rock, você vai lá e... Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te
acordes. Eu utilizei aqui, eu comecei num Si, com acorde forte, né? Si. Aí aqui, depois do Si, né? Eu não tenho sustenido, aqui é um Dó, um Dó. Um Dó sustenido e um Ré, então um Si, um Ré e um Lá. E um Mi na parada, né? Quando ele, né? Ele faz essa brecada. Então, esse é um exemplo de como que você pode utilizar um power chord, onde, que estilo musical, qual música, vai aí da mídia, utiliza o power chord. Polícia dos Titãs é um exemplo. E tantos outros mais, né? Aí a gente vai aqui tocar milhares de músicas, né, infinitas. Então assim, quer saber mais? Acessa lá, tá bom? Compartilha, acessa a TV Sonata, acessa os canais da Sonata, aí tem muita informação, tem muita coisa bacana sobre o violão e sobre muitas coisas mais, tá bom? Tamo junto, valeu! Então a mesma coisa, né? Alguma bobagem. Alguma bobagem. Como é que é?